Olha só, nesse momento tem 3 ações que estão muito baratas, quase de graça, mesmo com a bolsa lá perto da máxima histórica, né? Quem acompanha aí o dia a dia do mercado viu que a bolsa bateu os 140 mil pontos, está lá em cima. Em termos nominais, né? Esse aqui é um detalhe. Mas o fato é que a bolsa segue muito barata e tem 3 ações que passam aqui em vários filtros da nossa estratégia de seleção de ações baratas. E nesse vídeo a gente vai te revelar quais são essas ações, por que elas estão baratas e como você pode investir melhor tendo uma estratégia clara de seleção de ações. Então presta muita atenção no que o Felipe, meu sócio, vai te mostrar. Boa, e já vamos direto para a primeira ação do vídeo, que é a CSN Mineração, de código CMIN3. Essa empresa aqui, quando a gente vai olhar para a cotação nos resultados recentes, de um ano para cá ela chegou a cair 4%, sendo que nesse meio tempo apresentou altas e quedas, como o gráfico mostra. E quando a gente considera dividendos nessa conta, nos últimos 12 meses, na verdade, a CMIN teve uma alta de 8%. Ou seja, mesmo com a alta do índice Bovespa, essa ação não saiu muito do lugar. Vamos olhar para os resultados recentes dela para entender como é que ela está em termos de performance financeira. No primeiro trimestre de 2025, a CSN teve, na verdade, um prejuízo ante um lucro que ela teve em 2024. E muito disso aconteceu porque ela foi afetada negativamente pelas chuvas no primeiro trimestre desse ano, que prejudicaram a produção em uma das minas da companhia. Além disso, os custos dos produtos da empresa, que aumentaram consideravelmente, foram cerca de 5% a mais de gasto de um trimestre para o outro. Só que aqui a gente encontra uma coisa meio surpreendente na CMIN. Apesar do lucro líquido da empresa ter sido negativo, ela tomou um prejuízo no trimestre, o lucro bruto da empresa teve uma alta de mais de 28%. Só pra gente lembrar dessa distinção, o lucro bruto de uma empresa é a diferença entre tudo que ela vendeu, as receitas dela, retirado todos os custos que ela teve nessa produção diretamente. Então aqui vai sair o insumo que ela pagou para produzir tudo que ela fez, vai sair o custo dos salários dos funcionários diretamente relacionados à produção. E foi exatamente no lucro bruto que ela teve um aumento desse número. Sendo que para sair do lucro bruto e chegar no lucro líquido, a empresa precisa passar pelo que se chama de despesas financeiras. E na grande maioria das vezes é a diferença entre a receita com juros dos investimentos financeiros da empresa e as despesas com as dívidas que ela tem. E é aqui que entra um ponto. Como a gente viu uma desvalorização cambial muito forte no primeiro trimestre, onde o dólar saiu de mais de R$6 para cerca de 5,50, isso afetou diretamente o resultado financeiro da CMIN, fazendo com que ainda assim o lucro líquido dela ficasse negativo. Agora, no meio disso tudo, ainda tem um lado positivo para a CMIN. Nesse momento, ela ainda tem mais caixa do que dívida. Isso é muito saudável financeiramente falando para uma companhia. Ou seja, a alavancagem dela está negativa. Ou seja, de maneira geral, o que a gente vê aqui é que o resultado operacional da CMIN foi positivo, uma vez que o lucro bruto até subiu, mas por contexto econômico, ela acabou tendo um lucro líquido muito afetado. Agora, por que ela está sendo citada nesse vídeo aqui de ações baratas, mesmo com a bolsa em alta? Para isso, a gente precisa olhar para alguns indicadores específicos da empresa. E todas as vezes que a gente quer encontrar uma ação barata, a gente olha primeiro para o EV/EBIT da companhia, que nesse momento está marcando 4,2, que é um número menor do que os últimos 3 anos que ela vinha apresentando. E é justamente esse número baixo que faz com que o earning yield da CMIN esteja em mais de 22%, colocando ela facilmente entre as 20 empresas mais baratas da bolsa nesse momento. E aí eu sei que aqui muita gente vai se perguntar, tá, Felipe, mas mesmo nesse momento com o Ibov tão em alta, será que dá mesmo através desse método pra gente encontrar ações que ainda estejam baratas? Porque afinal de contas, quando a gente vai olhar para o contexto macro em geral, a gente percebe que o preço sobre lucro da nossa bolsa, do Ibovespa, já esteve mais baixo em 2022. Ela não tá cara como em outros momentos, mas também não tá tão barata como já foi no passado. E se a gente olha do começo do ano para cá, a bolsa já se valorizou mais de 15%, chegando a tocar nos 140 mil pontos. E é justamente nesse momento que a gente vê os investidores caírem em 2 tipos de cilada. A primeira delas é achar que você pode investir em qualquer empresa só porque o mercado tá voltando a subir, que assim você vai ganhar dinheiro. E o segundo tipo de cilada é o oposto. As pessoas que acreditam que porque a bolsa já subiu bem nos últimos meses, você não consegue mais achar ação barata nenhuma. Só que o que a gente descobriu estudando o mercado e testando milhares de possibilidades olhando para o passado, é que sempre vai dar para encontrar um grupo de empresas que, independente do que tenha acontecido com o mercado, elas vão continuar descontadas na bolsa. Afinal de contas, a nossa bolsa do Brasil conta com mais de 400 empresas diferentes e não é nada incomum que algumas delas despontem enquanto algumas outras ficaram para trás com um preço muito bom e que ninguém tá falando. E a prova disso tudo é quando a gente olha para o resultado da estratégia das 20 ações mais baratas da bolsa, que nos últimos 20 anos teve uma performance de mais de 16% ao ano, o que é praticamente 5 vezes mais do que o que rendeu o índice Ibovespa no mesmo período. É justamente aqui que a gente entende a diferença entre investir com critério e sem estratégia nenhuma. Inclusive, se você também se sente na dúvida do que é que você deveria estar fazendo quando a bolsa bate máxima, quando a renda fixa ainda está pagando muito, mas está prestes a reduzir seus juros, quais são os ativos que você deveria estar colocando na sua carteira nesse momento? Aí eu preciso
te convidar a participar de uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço de 1 hora com um dos nossos especialistas treinados aqui do Clube do Valor com as nossas filosofias, para que ele te mostre de forma sistemática, quantitativa, qual é o melhor rumo para você acelerar a tua aposentadoria com os teus investimentos. Para você participar dessa consultoria gratuita é extremamente simples, é só fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a ação número 2. Essa aqui, nos últimos 12 meses, a gente vê uma valorização maior de 59%, já considerando os dividendos. Boa parte dessa alta forte aconteceu por causa dos rumores de privatização que essa empresa sofreu. Por causa disso, o Estado de São Paulo, que era o principal detentor das ações da empresa, chegaram a vender mais de 14 bilhões de reais de ações dessa companhia. E quando a gente olha para os resultados recentes dessa empresa, no primeiro trimestre, o que a gente vê é que ainda assim o lucro líquido dela aumentou em 80%, fazendo com que algumas casas de análise como a XP aumentassem a recomendação para a empresa. Agora, por que essa empresa continua tão barata ainda assim? E aqui, mais uma vez, a gente vai recorrer para o índice EV/EBITDA, que visa basicamente comparar a geração de caixa que a empresa tem com o valor atual do mercado dela. Se ela continuar performando muito bem e ninguém estiver valorizando isso de forma justa no mercado, ela vai se demonstrar barata por esse múltiplo. E quando a gente olha para o EV/EBITDA, a gente encontra ele num dos números mais baixos dos últimos 10 anos. E é isso que faz com que essa empresa esteja com um earning yield de mais de 16% na bolsa nesse momento, colocando ela facilmente entre as 20 empresas mais baratas da bolsa. Eu tô falando aqui da empresa Sabesp, empresa de saneamento do estado de São Paulo. E aí é nessa hora que eu sei que muita gente ainda tem a dúvida, tá, Felipe, mas o que é que esse EV/EBITDA, esse earning yield significam? E o earning yield nada mais é do que um múltiplo que compara o lucro operacional da empresa com seu total enterprise value. Ou seja, se o lucro operacional da empresa é tudo aquilo que ela tem de receita, retirados todos os custos de produção, diretos e indiretos, ou seja, se você tem uma produtora de sapato, para você produzir aquele sapato, você precisou comprar o sapato em si, que tem um custo para você precisou pagar todos os seus vendedores, precisou pagar o aluguel da loja, precisou pagar os custos daquela loja de luz, de água, precisou pagar custos administrativos, a contabilidade que você tem na sua empresa e todo o sistema de comissionamento semestral daqueles vendedores, por exemplo. Depois de retirar todos esses custos, o que sobra na sua receita é o que a gente chama de lucro operacional, ou o lucro antes de você pagar impostos e juros da dívida da empresa. No resumo da ópera, é uma métrica para saber se a empresa está operando bem no que ela se propõe a fazer. E aí, quando a gente compara com o Total Enterprise Value, que nada mais é do que o valor de mercado da companhia mais a sua dívida líquida, é aquele preço que se chegasse um comprador hoje na tua loja de sapato, batendo na tua porta e dizendo eu quero comprar essa empresa, quanto é que ela vale? O que você ia mostrar para ele é um Total Enterprise Value. Ou seja, quanto maior o earning yield de uma empresa, mais barata ela tá, mais resultado ela gera em comparação com seu valor do mercado. E é justamente em cima dessa metodologia que a gente encontrou a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Que inclusive, se você quiser conhecer mais detalhes sobre essa estratégia e outras 10 empresas que estão extremamente baratas nesse mês que você está assistindo esse vídeo, aí eu te convido a baixar um e-book gratuito que a nossa equipe escreveu te contando tudo isso, que eu vou deixar num link aqui em cima no vídeo ou aqui embaixo na descrição também. Dito isso, vamos para a ação número 3 aqui. Essa aqui de 12 meses para cá, mesmo quando a gente já considera dividendos, ela teve uma queda de praticamente 15%. E se a gente não considera dividendos, a queda é ainda pior, de 18%. E a queda dessa empresa aqui é explicada por uma razão principal, que é a queda dos preços do minério de ferro, o principal insumo que essa empresa usa para produzir o seu produto final. E que boa parte disso está atrelada ao mercado chinês, que desacelerou bastante, principalmente no nicho imobiliário de uns anos para cá. Esses resultados, inclusive, fizeram com que a empresa no quarto trimestre do ano passado tivesse até um prejuízo, quase 700 milhões de reais. E mesmo revertendo esse prejuízo em lucro no começo desse ano, no primeiro tri de 2025, ela ainda viu uma queda de 17% na comparação com o primeiro trimestre de 2024. Só que o que acontece é que, mesmo assim, ainda tem muita gente prevendo uma alta de 40% para essa empresa nos próximos meses. E como a gente não acredita que faça sentido investir em previsão de futuro, no que a gente acha que vai acontecer com a cotação da empresa, a gente segue olhando para os múltiplos para entender por que essa empresa está muito barata. O EV/EBITDA dessa companhia está em cerca de 5,5 nesse momento, o que faz com que o earning yield dela esteja em quase 18%, colocando ela facilmente entre as 20 empresas mais baratas da bolsa. Eu estou falando aqui da empresa Vale de código Vale3. Dito tudo isso, me conta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo, fez sentido para você, teve alguma coisa aqui que você aprendeu hoje? Eu quero ouvir seus comentários. E para você continuar assistindo os vídeos aqui no canal, eu vou deixar um outro vídeo bem similar a esse e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.